Scott Galloway, The Algebra of Wealth, né, a álgebra da riqueza, uma fórmula simples para a segurança financeira. Então, já quero começar deixando claro, não é um livro de coach, não é um livro de maluquices assim, de faça uma fórmula que vai resolver a sua vida, não, mas é um livro que ele traz preceitos e conceitos que vão desde estoicismo até de mercado mesmo capitalista e tal, mas uma abordagem humana, realista e que não te corrompe, assim. Ele até fala aqui, eu vou trazer, mas segurança financeira não é uma função do que você ganha, mas do que você mantém, do que você guarda e saber o quanto é suficiente para você. Então essa é a premissa. Ele vai bem contra a ideia de wealth porn, né, que eles chamam wealth porn, mas é essa pornografia de riqueza. A gente até compara as músicas dos anos 70, 80, falavam sobre amor. Nos top 10 tem pesquisa que mostra isso. E de 2010, 2000 pra cá, elas geralmente falam sobre minha Lamborghini, meu carro, é, coisas, aspectos materiais, financeiros e tal, e isso se reflete bastante, coisas, né, de capitalismo e tudo mais. Então é interessante nesse sentido, é um livro consciente, não é uma coisa maluca, mas ele, né, não odeia o jogador, odeia o jogo, e ele fala, faça o melhor que você consegue com as bênçãos que você tem. Então você não vai conseguir acabar com o capital aqui, sei lá, eu acho que não vai conseguir acabar, então não tem muito o que fazer, a gente vai ter que lidar com isso e vamos tentar fazer isso funcionar bem pra gente e viver vidas felizes, saudáveis, sem fazer mal a ninguém. Outro ponto, né, que riqueza não é uma questão de inteligência, é uma questão de aritmética, então lembra da matemática, o seu passive income, né, então sua renda passiva tem que ser maior do que o que você gasta, do que o burn. Então você tem que gastar menos do que você ganha. São preceitos básicos, tá, que não são revolucionários, mas ele vai trazendo com o estoicismo, com várias coisas, como é que isso funciona. Por exemplo, aqui no capítulo A Relação Mais Importante, o relacionamento mais importante, fala que a decisão econômica mais importante que você vai fazer na sua vida não é qual é a sua graduação, onde você trabalha, qual ação você ganha ou aonde você vive, ou onde você vive, perdão. Mas é com quem você vai se juntar. O relacionamento com seu cônjuge é o mais crítico, o relacionamento mais crítico na sua vida e vai ter um impacto gigantesco na sua trajetória econômica. Que é verdade, ele traz dados provando isso e tudo mais. E tem aqui, os indivíduos casados são 77% mais ricos do que pessoas solteiras. E a cada ano que você está casado, a sua rede de bens e tudo mais, geralmente tá difícil traduzir simultâneo aqui, mas geralmente aumenta 16%. E as pessoas casadas vivem mais, né, e são estatisticamente mais felizes que pessoas solteiras. Enfim, tem esse tipo de dados, mas é considerando. Não quer dizer que você vai ser pobre e triste se você não casar, mas quer dizer que essa é uma decisão importante e, né, entenda que se você está com uma pessoa que não tem uma gestão financeira ou não tem educação financeira em termos de compulsões e tudo mais, essas coisas precisam ser conversadas, são coisas importantes, são coisas que vão afetar diretamente a sua saúde financeira, mental e, né, no geral, se você não tiver como pagar cuidados médicos, realmente vai afetar a sua saúde, né, física também. Então, é isso em consideração que é um livro realista do mundo real, de coisas práticas que você pode aplicar. Então, qual que é o preceito dele aqui da álgebra of wealth? Que é riqueza igual a foco, mais estoicismo, vezes tempo, vezes diversificação. E nesses capítulos, no primeiro ele vai falando sobre o que é riqueza, que conceito de riqueza está trazendo aqui. Riqueza é ser uma das pessoas top 10 Forbes? Não, riqueza é ter mais do que você precisa, entre aspas, né? Mas considerando que esse mais do que você precisa é ter reserva de emergência, é ter o suficiente para você poder se aposentar e, né, quando você não puder mais produzir, conseguir viver uma vida digna. Então, é consciente. Estoicismo, o foco é, né, saber o que você quer, saber por que você quer e entender como você quer, entender seus sentimentos. Então, é consciente nesse sentido. Então, terapia é uma coisa que ele cita, que é importante. E estoicismo no sentido de que você precisa, né, ter o autocontrole e entender as suas limitações, onde você não vai ter e como gastar menos do que você ganha. O tempo é sobre, né, um bem mais precioso,
quanto ele vale para isso ou para aquilo, se vale realmente a pena você queimar 10 anos da sua vida só trabalhando, sem fazer nada para ser rico. Então, enfim, todos esses temas ele vai passando, vai trazendo histórias reais, histórias dele, histórias de outras pessoas, e diversificação é quando já entra mais no específico de para aposentadoria, para longo prazo, falando de tanto de ações, que ele entende bastante, de empresário e tudo mais, mas também de outras formas de ter esses investimentos e esse patrimônio estabelecido de maneira que você viva bem. Várias das coisas que ele fala aqui eu apliquei imediatamente aqui em casa, a gente conseguiu reestruturar, né, e replanejar os nossos gastos sem aumentar ganho ou diminuir ganho, mas assim, de organizar, pensar melhor a maneira como a gente estava gerindo nosso dinheiro, e me ajudou muito, assim, me deu uma tranquilidade muito boa. Até a partir do que ele fez aqui, eu criei uma dinâmicazinha pra gente lá, uma gamificação que eu e a Beatriz fizemos e tal, e conseguimos organizar bem e saber quanto que a gente vai ter para isso, quanto a gente vai ter guardado até tanto tempo para isso, e resolver os problemas pra gente, assim. Então é um livro que eu recomendo, assim, com conhecimento de causa, que me ajudou bastante. Claro que, assim, vai caber a você fazer ou não, mas é uma perspectiva interessante. Se você quiser saber mais sobre o Scott Galloway mesmo, eu recomendo ver algumas entrevistas que ele tem, se não for ler o livro, né, porque é em inglês, e não sei se vai ser traduzido tão cedo aqui. Foi, New York Times best-seller, essas coisas, vendeu um monte na hora que saiu, porque é pré-venda. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, explicando os esquemas de o que é best-seller no New York Times. Mas enfim, muitos livros são porque eles fazem uma pré-venda que dá muito certo, e aí ele cai numa lista e é selecionado, e ele vende mais, e é uma retroalimentação. Mas sobre o Scott Galloway, ele sempre acerta, né? Ele faz previsões para o futuro e tal. E eu tô gravando esse vídeo a segunda vez, que a primeira eu não dei play no áudio na hora de gravar, então eu vou falar o que eu tinha dito no início do outro vídeo, que eu perdi, eu vou falar no final desse. Que ele acertou, pro ano passado, ele falou que a tecnologia mais importante em 2024 seria o Ozempic, não a IA. E eu fiquei, mas pô, IA, não sei o quê. E agora, chegando no final do ano, a gente sabe que realmente que é uma coisa que, assim, a IA estagnou, entrou num platô em que a gente precisaria de 5 vezes mais energia, não tem energia suficiente no mundo para avançar exponencialmente a capacidade da IA por enquanto. E enquanto isso, o Ozempic revolucionou não só, né, o mercado fitness, como o mercado de saúde, farmacêutico, como também o mercado de influência. Tem influenciadores de Ozempic agora, tem, enfim, uma loucura, assim, e essas previsões do futuro dele, tem umas palestras que ele faz, eu vou achar um link e eu vou colocar aqui. Eu recomendo bastante, assim, são bem divertidas e bem informativos ao mesmo tempo. É um careca meio de camisa preta genérica assim, mas ele é uma gente boa, né? Mas o que ele fala é interessante, eu realmente vale a pena, eu recomendo sem medo de me ultrapassar aqui ou de ofender o que as pessoas acreditam. Ele é tranquilo nesse sentido. Fala bastante de masculinidade também, mostra alguns problemas de masculinidade nos Estados Unidos e coisas que já estão chegando aqui, em termos de formação acadêmica e empregabilidade, depressão, suicídio, vício em jogo. Eu vou falar disso num outro vídeo de notícias também. Enfim, bastante interessante, bastante relevante, né, contemporaneamente falando, e é uma leitura que eu não faria normalmente, né? Furei a minha bolha e gostei de tê-la furado. Então, recomendo Algebra of Wealth. Não vou dar muitas citações do livro aqui, mas se quiser algo mais profundo, depois eu puxo aqui, coloco algumas fixadas, coloco na descrição, mas um livro muito bom, me ajudou bastante, fiquei muito feliz, uma grata surpresa aí, que não estava planejada, eu enfiei no meio da minha fila de leitura ali e deu muito certo. Muito bom. É isso, até uma próxima leitura por aqui, ou um próximo filme, acho que talvez o próximo eu coloque um filme, que eu vi um filme muito bom recentemente, eu queria falar dele. Então é isso, até a próxima e tchau!